Um hospital de seminário. O último. E eu cismei que o último domingo do mês era semana que vem. Quem tem interesse? Era outro mês. Quase que eu vi na semana que vem. Essa é a base da é o mês do semestre, onde já está na metade deles, é assim, Vou deixar lá. metade do ano. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa também. Com muito prazer que a gente está aqui no Leia, né? Reunidos, webinar presencial, é outra história, né? Bom demais. Contato é diferente, né? A Rose vai falar para a gente sobre a compreensão do espiritismo no seu tríplice aspecto. Ciência, filosofia e religião. E fazer a divulgação do livro da Rose. Isso. A exposição espírita, quando o coração fala, escrito pela Rose. Quem quiser, tiver interesse em conhecer a obra, a livraria do livro está aberta nessa situação. Está lá, pode sim, passando. Ótimo. Lembrando que vai participativo, né, gente? Quem quiser comentar, tem vontade. Melhor ainda, são menos pessoas, é mais aconchegante, vira mais uma roda de conversa, né? Vou fazer a nossa prece por volta de umas 10h30, a gente para por lanche, né, Rose? Ótimo. Se você quiser desenvolver mais também, ou parar um pouquinho antes, é só fazer a prece e já passa para a cabeça. Lembrando de os telefones, se vai ser isso, fica à vontade. Então, vamos serenar nossas mentes, agitar os nossos pensamentos. Vamos agradecer aos nossos senhores dessa espiritualidade amiga, ao mentor da casa, o irmão André, por nos receber aqui nesta manhã, preparar todo o ambiente, por energia, para que possamos hoje desenvolver esse estudo, essa conversa, aprendermos bastante, refletir bastante com as ideias que serão trazidas essa manhã. Agradecemos a presença do Divino Mestre Jesus que está conosco, sabendo que estamos reunidos em seu nome, para falar um pouco do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Tenhamos as mentes abertas para absorver ao máximo os conhecimentos que serão discutidos nessa manhã. Que a paz de Jesus esteja presente conosco. Que assim seja. Ficar à vontade, viu, Rose? Obrigada. Então, vou precisar de vez em quando olhar para o povo aqui. Olá, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntas e juntos hoje. Domingo de manhã, bom demais, que a gente vai começar a semana já com uma base assim, de reflexão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre espiritismo, sobre doutrina espírita e sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Mas antes eu queria agradecer ao espaço que o Lar Espírita Irmão André nos oferece, não só para as reflexões, seminários, graças a Deus esse ano eu marquei bastante, né, mesmo, marcamos bastante seminários, né, o que dá uma oportunidade de a gente aprofundar em determinados temas. O seminário ele tem essa característica, assim, essa possibilidade da gente pegar um tema específico, aprofundar no tema, discutir, analisar e participar, dialogar também, que eu acho que é o mais interessante. Então, agradeço esse espaço, essa oportunidade, agradeço também pelas pessoas que aqui trabalham, que sempre têm apoiado os nossos projetos. O Projeto Espírita Religar, é um projeto que a gente tem também uma parceria com o Lar Espírita Irmão André, onde a gente está sempre oferecendo alguns cursos de capacitação e qualificação de coordenadores e tarefeiros espíritas, né? E o Leia, a gente está sempre conectado, envolvido, e isso dá para a gente, assim,
uma oportunidade muito boa até de estreitar os laços, né? Eu estava vindo hoje, lembrando da primeira vez que eu vim dar uma palestra aqui no Leia, isso há muitos anos atrás, eu vim substituir uma expositora chamada Lorena, Peraça, por sinal, fala super bem tudo. Ela teve um imprevisto e conversou com a Graça, que na época fazia convocação, e eu vim fazer a substituição dela aqui. E aí, depois que eu vim substituir, a Graça me chamou outras vezes, me deu oportunidade. E na época, quem coordenava aqui o sábado era a Clarissa e o Marcelo. E aí, depois desse dia que eu vim substituir, nunca mais eu saí, passei a vir às quintas-feiras e fiz muitos amigos aqui. Então, assim, a oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas que marcam a vida da gente, assim, é grandiosa. Eu acho que aí está a beleza que Jesus propõe, que é a família do Evangelho. A gente tem a família biológica, não existe a família espiritual, a família do Evangelho. E aqui no Leia, eu tenho muitas pessoas, assim, que eu tenho um carinho muito grande. Então, agradeço imensamente esse espaço e também essa oportunidade de divulgar o livro, que o livro ele tem uma finalidade dupla, porque, é claro, ele tem um conteúdo a ser oferecido, mas também através da venda do livro, a gente consegue manter todo um projeto, que é o projeto Espírita Religado, né? Então, esse espaço é muito importante para a gente. Eu agradeço imensamente o Massaúde, o Tiago, agradeço ao André, ao irmão André também, ao André e a Nair, né, maravilhosa, né, família maravilhosa, enfim. Então, primeiramente, agradecer mesmo, agradecer a turma que está com a gente aí em casa, sintam-se à vontade para participar, viu, turma, se vocês quiserem mandar no chat alguma pergunta, fazer algum comentário, eu faço questão aqui de reproduzir para a turma que está aqui, para a gente ter um momento bem, bem gostoso mesmo. Esse tema, inicialmente a gente pensou em trazer alguma coisa relacionada mesmo à estrutura da doutrina espírita, que eu acho que é algo que a gente precisa estar sempre refletindo. A gente fala muito de espiritismo em palestra, a gente trabalha os temas doutrinários, mas eu acho que entender a estrutura da doutrina espírita, eu acho que é algo que a gente sempre precisa estar revisando, porque ainda existem muitos equívocos relacionados à estrutura da doutrina espírita, o que é a doutrina espírita, o papel da doutrina espírita. Vez ou outra, a gente vê pessoas considerando que a ciência espírita, a filosofia espírita e a religião espírita é a ciência convencional, a filosofia convencional e a religião convencional. Ou seja, a pessoa não entendeu o que é espiritismo. Não é porque é um termo ciência que está se tratando de da ciência convencional. Não é que a filosofia está se tratando da filosofia convencional, não é que a religião está se tratando da religião convencional. É uma nova ciência, uma nova filosofia e uma nova religião. Embora os termos são os mesmos, mas a proposta e a ideia é diferente. No livro, eu trabalho sobre isso, tem uma parte do livro que eu pego algumas reflexões, algumas questões dos espíritos, do Consolador, e eu uso muito Emmanuel, né? Para embasar as nossas reflexões, eu uso muito Emmanuel. Então, é importante que a gente entenda a doutrina espírita para a gente saber onde a gente vai chegar. A gente, enquanto espíritas. Nós, enquanto pessoas que abraçamos o ensino coletivo dos espíritos superiores. A primeira coisa que a gente tem que entender é que compreender bem o papel da doutrina espírita e compreender bem o que é o espiritismo faz com que a gente zele melhor pelo espiritismo. Vocês entendem isso? Tá? Então, se eu sei de fato o que é o espiritismo, eu vou zelar por isso. Se eu não sei, qualquer coisa que a gente dizer aí tá bom, qualquer jeito que a gente fizer tá bom. E não é assim. Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade também em relação a isso, em relação à doutrina espírita, né? Uma das coisas que eu acho importante dizer a respeito do livro, que embora o título do livro seja A Exposição Espírita Quando o Coração Fala, não é um livro para expositores espíritas, é um livro para quem quer conhecer o espiritismo, estudar o espiritismo, compreender o espiritismo
em totalidade, em profundidade. Porque é um livro que ele apresenta para a gente, dentro de uma escada gradativa de compreensão do assunto e exposição, ele mostra para a gente como que a gente deve zelar pela doutrina espírita. E todos nós, de alguma forma, somos expositores da doutrina espírita. Você tem um familiar que está num momento difícil, vira para você e diz assim: Emílio, o que o Espiritismo fala a respeito de mortes prematuras? Naquele momento, você está sendo convidado a sentir a problemática do indivíduo, a dor do indivíduo, em primeiro momento. Espíritas amargas, né? Entende? Empatia. Porque senão eu vou falar para a cabeça e eu acho que eu tenho que falar qualquer coisa, né? Eu tenho que ser o erudito para falar até a referência do livro. A pessoa não está querendo saber da referência. A primeira coisa é a conexão empática, né? É a conexão com o coração. A gente se conecta à pessoa, entende a complexidade da pergunta, né? A pessoa quer saber de uma morte prematura, da perda de um ente querido. Se a pessoa está sofrendo. Uma vez que eu entendo isso, que eu sinto, e que eu vou buscar em mim todo o meu arquivo para compartilhar alguma fala com essa pessoa, que venha consolar essa pessoa, naquele momento eu sou expositora. Eu estou expondo um pensamento, um ensino que guarda relação com o próprio desdobramento da doutrina espírita. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que trata sobre isso, que fala basicamente o item que é desse título, né? Perda de entes queridas, mortes prematuras. Então, eu não vou falar o que eu penso que é, eu vou falar o que eu aprendi com a doutrina espírita. Naquele momento, eu estou expondo a doutrina espírita. Não estou expondo um pensamento meu. Só que a gente tem que ter um zelo com isso. E aí que está a importância da gente zelar pela doutrina espírita e ter essa percepção de responsabilidade em relação a ela. Porque se eu tiver um conhecimento sobre aquele tema, eu vou falar com propriedade, vou falar com embasamento. Se eu não tiver, é melhor virar e dizer: olha, eu vou procurar um livro para a gente estudar juntos a respeito disso. Aí a pessoa não vai falar partindo do achismo, né? Porque a pessoa entende a seriedade da questão. Então, esse tema eu não estudei ainda, mas eu vou estudar, e a gente estuda juntos, assim, eu vou procurar um livro, eu passo para você, você vai ler, eu vou ler também. Até para mostrar para a pessoa que a gente está em constante aprendizado, a gente está numa busca constante de aprofundar cada vez mais, de conhecer matérias novas, né? Porque não dá, não sei se vocês já pararam para pensar, não dá para te conhecer tudo, vocês já pensaram nisso? Entender sobre eutanásia, eutanásia, aborto, divórcio, não dá para a gente entender tudo. Então, um ou outro tema a gente estuda mais. E alguns temas, às vezes, quando nós somos convidados a refletir sobre eles, falam: não, que oportunidade boa, porque nunca parei para estudar sobre esse tema, vou estudar sobre esse tema. Então, esse livro, ele apresenta uma forma, assim, prática e um método, na verdade, um método, cada um desenvolve o seu método, mas eu apresento alguns métodos de estudo. Que a pessoa fala assim: estudar, mas não é só ler. Não, como é que estuda? E aí, aqui no livro, a gente tem um roteirinho, assim, para ir entendendo como que é o estudo, né? Para a gente não ter uma visão unilateral dos assuntos, para a gente ter uma visão da complexidade dos assuntos, né? Para a gente ter aquelas várias percepções de um mesmo assunto. E em relação a isso, dessa responsabilidade que é o nosso trato com a doutrina espírita, o professor Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, que interessante a palavra prolegômenos, né? Vocês sabem o que significa a palavra prolegômenos? Não. Para ser sincero, nunca ouvi essa palavra. Não é interessante isso? O professor Allan Kardec colocar um termo, né? Que às vezes assim, não é um termo usual. E aqui a tradução foi se você pegar todas as traduções, de Fulano Pisa, daí, da lá, que é prolegômenos, né? O que significa o prolegômenos? Significa uma introdução um pouco mais longa ao prolegômenos. Então, tem a introdução do próprio professor Allan Kardec, que faz um resumo da doutrina espírita e apresenta a doutrina. Então, tem a introdução e depois tem o prolegômenos.
Então, aqui a gente já tem aqui uma coisa interessante, que é o seguinte. Então não dá só para ler. A gente tem que ler, mas a gente tem que entender o que ler. Então, se eu me deparo com uma palavra que eu desconheço, eu faço o quê? Eu vou no dicionário e procuro o significado. Porque eu não quero só passar o olho, eu quero ter um entendimento mais profundo do que significa. A doutrina espírita, por ela ter sido organizada, estruturada por um pedagogo, existe uma lógica em toda a sua estrutura. Então, por isso ele começa com Deus, ele começa com a origem das coisas, e depois ele vai num crescente, ele divide o livro dos Espíritos em 4 livros. Depois, cada parte do livro dos Espíritos vai virar uma outra obra, onde ele vai desdobrar, ou seja, é um gênero. Ele não fez um... Vocês já perceberam a estrutura da Bíblia? Vocês já leram a Bíblia toda? Já leram? De Gênesis a Apocalipse? A gente fala isso com as pessoas, o povo fala, não, dá preguiça só de pensar. Porque o calhamaço está sendo pequenininho, não é? Sem contar, às vezes, os comentários, sem contar as conexões. Então, assim, ele não faz um tratado, ele organiza uma obra. E detalhe, o que a gente usa comumente é a segunda edição completa. Porque a primeira edição que ele lança uma primeira edição muito mais resumida. Depois ele desenvolve melhor, né? Igual, por exemplo, aqui tem a primeira edição do livro. Na segunda edição, eu já vou corrigir algumas coisas que estavam erradas, né? Eu já vou acrescentar uma outra coisa que eu considero, olha, isso aqui tem que pôr. Então, você vai ajustando as coisas. Ele, como pedagogo, que prezava muito pelo entendimento, ele faz toda essa estrutura. Então, ele não faz um tratado gigantesco, não, ele faz uma obra e depois ele lança cada obra para desdobrar melhor a ideia em relação àquele livro. Então, a gente tem o livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, que vai virar depois o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, né? Vai virar o livro dos médios, que é a intervenção do espiritismo no corporal. A primeira parte é a obra Gênese, e eu mencionei o quê? Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos médios, a Gênese e Céu e Inferno, que é o último capítulo do livro dos Espíritos. Né? Então, vocês entendem a didática dele? Agora, quando ele vai colocar o prolegômenos para a gente, o prolegômenos é uma comunicação, e ele colocou um prolegômenos, que aí já não é o pensamento dele, a elaboração do pensamento dele. Foi uma mensagem direta dos espíritos superiores. E quem são esses espíritos superiores? Aí nós temos no prolegômenos, os responsáveis pelo prolegômenos, era o espírito de verdade, era Santo Agostinho, era Fénelon, era Lamennais, São João Evangelista. Deixa eu ver quem mais aqui. Opa, deu uma falhada ali, tá? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Frankl, Swedenborg, etc. Ou seja, aqui já não é o pensamento Kardec, aqui é uma mensagem direta dos espíritos que ele pega um apanhado de informações, ele organiza aquilo de forma lógica e ele cria o prolegômenos. E aí tem um trecho do prolegômenos que eu considero um dos trechos mais importantes para a gente entender o trabalho do codificador da doutrina espírita, porque tem muita gente que não conhece, não leu uma biografia do Kardec, não sabe como que ele trabalhou para estruturar a doutrina espírita, né? Ele fazia todo o apanhado de informações, de ideias, mas ele, uma vez por mês, o Espírito de Verdade ficava à disposição dele. Uma vez por mês. Ou seja, não era uma vez por dia, nem uma vez por semana. Era uma vez por mês. Todo o trabalho tinha que ser dele. E aí, a gente tem que entender que o trabalho é nosso mesmo, é para o desenvolvimento pessoal nosso, né? Porque se o Espírito de Verdade fosse fazer tudo, o que ele ia fazer? Então, o trabalho era dele mesmo. Inclusive, quando você volta um pouco até a última encarnação do Allan Kardec, ele, já ia falar Rousseau, Jean Rousseau, ele foi um indivíduo que ele desejou a reforma da igreja. E ele não conseguiu, porque ele foi queimado. Ele foi martirizado. Então, ele, como professor Allan Kardec, como apóstolo da renovação humana, ele conclui um plano, um desejo que ele tinha de uma existência anterior que ele não conseguiu. Né? Que ele foi calado pela igreja.
Então, aí a gente vê a beleza do trabalho, do nosso trabalho, nós que aqui nos encontramos, entendeu? Porque tem gente que projeta tudo por si. Não, os espíritos, vamos pedir orientação para os espíritos. E a gente não tem que analisar, refletir e pensar para resolver a problemática. Não, o trabalho é nosso. O que os espíritos tinham que fazer, já fizeram, que foi ditar as obras, ditar as comunicações, entende? Ditar o ensino coletivo dos espíritos. Agora, quanto às questões burocráticas, isso é com a gente, porque é um trabalho nosso. O André faz isso direto com a gente. Às vezes você vai perguntar uma coisa administrativa na coordenação e fala assim, não, isso você tem Isso você capacidade, tem que você resolver, ué. Não é que são seres inteligentes, criados por Deus? É mais ou menos assim, me mata de vergonha, não. Porque tá falando para nós, né? Vamos queimar um tiquinho a cabeça aí, isso aí você tem condições de resolver. Por quê? Porque isso é para o desenvolvimento nosso. Então, até a estrutura do Kardec, quando ele propõe a estrutura do livro dos Espíritos, ele considera que a gente vai entender o porquê que ele colocou cada coisa para o seu lugar. Mas para isso você tem que ter toda uma atenção. Agora, engraçado essa pergunta, primeira questão, ele pergunta sobre Deus, a última ele pergunta a respeito da expressão de Jesus, que o meu reino não é desse mundo. E ele finaliza dizendo que o reino de Jesus, a terra vai ser um reino de Jesus, no dia que nossos corações estiverem puros, que o evangelho imperar nos nossos corações. Que aí será a terra regenerada. Tem toda uma estrutura. Agora, olha que bacana. O Espírito de verdade vira para ele e fala assim, ocupa-te com zelo e perseverança no trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Eu vou repetir. Ocupa-te com zelo. É qualquer jeito que nós vamos fazer? Ah, não, vamos. Qualquer tema lá, tá bom, na reunião pública, né? Vira para o expositor e fala, sabe, você fazer uma palestra vamos chamar o Emílio aqui, né, Emílio? Inclusive, nós vamos agendar, viu? Você fazer uma palestra, ter o prazer de te ouvir lá na SEAC. Eu vim com o Emílio e falei, Emílio, você pode fazer uma palestra lá na SEAC para a gente? Aí o Emílio, claro, né, eu faço sim, com prazer. Aí o Emílio me pergunta assim, qual tema? Ah, não, Emílio, o tema que você quiser, você fala. É assim. Olha o que o Espírito de Verdade fala, professor Allan Kardec. Ocupa-te com zelo e perseverança, porque o trabalho é nosso. Deles, não é o trabalho do Kardec, não. Esse trabalho aí, Kardec, é nosso. Agora, ocupa-te com zelo. E isso ele está falando com o apóstolo do Cristo. Vocês acham que eu tinha dificuldade de ter seriedade em relação àquilo que ele estava se dedicando? Ele precisava disso? De uma fala desse Espírito de Verdade? Que ele, no passado, ele deu a vida dele. E a história conta que o pessoal esperou ele recuar da fogueira, né? E virou para ele e falou, você tem que negar tudo isso, você tem que... Ele falou assim, olha, hoje vocês estão matando um pato, mas um dia vocês verão um cisne. Seria ele reencarnado. Que daria a complementação, tanto que na missão dele, que bom, vocês vão fechar, tá brincando essa porta abrindo e fechando aqui? Quando o Espírito de Verdade revelou missão para ele, e eu não sei se vocês conhecem esse caso, gente, vocês ficam à vontade para comentar aí, viu? E a turminha de casa também. Tá no chat que se alguém perguntar alguma coisa... Se a pessoa quiser até falar, como tem pouca gente, dá É verdade. Só levantar a mãozinha, viu, turma? Dá para a gente bater um papo bacana aqui. Veja bem. O que aconteceu com Kardec quando ele recebeu a revelação da missão dele? Vocês lembram que o primeiro contato que ele teve foi com o fenômeno, com o fato. Aí vamos guardar isso que a gente vai entender o porquê que é ciência, filosofia e religião, nessa ordem. Então, a primeira coisa que ele teve foi contato com o fenômeno. A ciência trabalha com o como das coisas. A filosofia e a religião, os porquês.
Então, vamos guardar isso. Teve contato com o fenômeno. E eu vou resumir, porque é muito interessante os primeiros contatos que ele teve com o fenômeno. Assim, de ouvir falar e tudo. Mas o primeiro contato, quando ele viu que tinha alguma coisa ali, foi mesa mexendo, batendo, respondendo pergunta, ele, quando olha, nisso ele estava numa reunião, era uma sessão na casa da senhora Baldan. Ele olha para aquilo, ele fala assim, a partir de hoje eu dedicarei a minha vida para pesquisar esses fenômenos e descobrir o que existe. Ele entendeu como. O que existe por trás disso. E ele começa todo um trabalho. Lá já era uma sessão séria. Era um grupo de estudiosos, um grupo sério. Fazia uma reunião à parte, não eram os teatros, não. Fazia uma reunião à parte, tinha experimentações de cesta de pico, tinha várias coisas interessantes. E ele vê que ali estavam pessoas sérias, que o Kardec era um indivíduo muito sério. Cético até mandar parar. Aí o que acontece? Ele começa todo um trabalho de organizar as respostas dos espíritos, comparar, e aí ele começa a observar que um espírito respondia uma coisa, o outro respondia outra, que criava uma contradição, e ele foi perceber que cada um tinha um nível de estrutura de maturidade espiritual, um nível de progresso, e aí ele começa todo um trabalho. Teve um dia que ele estava trabalhando na casa dele, aí ele fala, as duas biografias que eu mais gosto, a biografia, é de Zeus Van Tuyl e Francisco Tirsi, que é o pedagogo e o codificador, são 2 volumes. O primeiro trata sobre a infância de Kardec como discípulo de Pestalozzi, e o segundo fala do missionário mesmo, Allan Kardec. Então, são 2 volumes. Zeus Van Tuyl e Francisco Tirsi. E lá conta o seguinte, ele estava trabalhando no gabinete ali. Aí, quando você pensa em gabinete, você pensa que é um escritório, né? Não. Era um lugarzinho assim, tinha uma mesinha, 2 por 2. Um lugarzinho pequenininho. Kardec sempre teve problemas financeiros, assim, muito, né? Quem conhece a história dele sabe. Foi com muito sacrifício que ele fez as coisas. E ele ali trabalha sério, ele começa a ouvir pancadas. Ele acha aquilo estranho, levanta, procura, não encontra a causa daquilo. Volta a trabalhar de novo. Mais uma vez, as pancadas continuam. Ele sozinho em casa. E ele acha aquilo muito estranho, por várias vezes ele levanta, procura a causa, não encontra. E aí, as pancadas só pararam quando a Mary Baudet chega, esposa dele, a Dulce Gabi, que era o modo que ele chamava ela, né, carinhosamente. E quando ele vai dormir, as pancadas param. Aí, no outro dia, tinha sessão. E aí, ele acha aquilo estranho e resolve perguntar quais que eram os motivos das pancadas. E aí, pergunta para um espírito que estava lá, disse, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí, o espírito disse, assim, era um espírito querendo chamar a sua atenção. Aí o Kardec pergunta, mas o que ele queria? E o espírito diz, pergunte para ele, que ele está aqui. E aí ele pergunta. E aí veja bem, o espírito diz assim, ele é um espírito familiar, ele está aqui, pergunte você mesmo. Espírito familiar, guarda a água. E aí, quando ele entra em comunicação com esse espírito, o espírito vira para ele e fala assim, para ti, Rivel, chamar-me-ei a verdade. Ó, era um espírito familiar. Para ti, Rivel, chamar-me-ei a verdade. Ele fala, durante todo mês, são 4 de horas, estarei à tua disposição. 1/4 de horas, uma vez por mês. Lembra que eu mencionei? Uma vez por mês. És o trabalhador que reconstrói o que foi demolido. Olha o que fala. E ele diz, porque é o mundo inteiro que se acha de agitar e transformar. Kardec acha o nome dele estranho. A verdade. E aí ele vira e fala, qual é o seu nome? A verdade. A
verdade? Como assim é verdade? E o Espírito vira para ele e diz, o que eu tenho para te dizer é isso. Não direi mais nada, se você não sabe o nome dessa descrição. Já queria saber o sobrenome, a verdade de onde, você veio de onde. Para ti, vai chamar a minha verdade. Aqui verá, se você, ó, o que eu tenho para te dizer é isso, você não sabe o nome dessa descrição. Ponto. Se a gente dá uma resposta dessa aqui, para qualquer pessoa, a pessoa fica uma semana melancólica, assim ou não? Que foge da educação, não é precisão. Vamos começar aqui para tratar do que é o importante. Passou o recado, a mensagem. Ele toma um choque, aí ele fica assustado. E ele começa a fazer várias perguntas, e aí no livro Obras Póstumas, tem lá um item que é revelação da minha missão. E a primeira coisa que ele pergunta, mas e se eu falhar? Lembra dessa pergunta que ele faz? Que ele ficou assustado. Quando o Espírito de verdade falou para ele, o que ia impactar o Espiritismo que eu estou dizendo não a casa espírita. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo o movimento espírita. O Espiritismo. O Espiritismo, ele se manifesta, o ensino coletivo dos espíritos superiores se manifestam por toda parte. Quando ele observa o impacto que isso ia gerar, ele fala, mas e se eu falhar? Aí eles falam, pode ficar tranquilo que tem um plano B. Porque os planos de Deus não se assentam na cabeça de um só homem. Era assim. Tipo Tramontina. Caralho, não tem uma propaganda assim? Tramontina. Era assim. Ele viu a seriedade. E aí, que eu acho bacana, é quando ele coloca isso no Prolegômenos, porque ele está colocando no início ali para dizer assim, olha, esse trabalho foi um nível de uma seriedade que eu estava manipulando conteúdo que não era meu. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa seriedade. A doutrina espírita é o consolador. Então, será que a nossa mensagem está sendo consoladora? E é consoladora do consolador, e não consolo de pieguismo. Sabe, quando a pessoa está com dor na consciência, a gente fica, não fica assim, não. Não, a consciência tem que enfrentar mesmo. Não fica assim, não, todo mundo é imperfeito. Aí começa a justificar. Não é o consolo de passar a mãozinha na cabeça. É o consolo do consolador. Do vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Eu não vou resolver para vocês. Eu vou só aliviarei, não é? Tomai sobre vós o fardo, recebei o jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o consolo do Cristo. Aprendei de mim. Então, veja bem, a gente tem que colocar isso como prioridade, assim. Todo o nosso trabalho, todas as nossas atividades na instituição espírita, elas precisam ser substanciosas, bem organizadas, bem estruturadas, com a finalidade, o objetivo, algo útil e sempre moldurada nessa mensagem que a pessoa tem que sair melhor que entrou. Do tarefeiro, da tarefeira ao frequentador. Sim, vocês entendem que é igual o apóstolo. O apóstolo deixa de ser discípulo para ser apóstolo? Não. O apóstolo é um degrau acima, não é? Mas ele continua a vida sendo discípulo. É igual a gente. Não é porque a gente está na tarefa que a gente não precisa de acolhimento. Que a gente não precisa de apoio maior. Gente, a gente passa por cada turbulência na vida que se não é um amigo para virar o companheiro de tarefa, virar e falar, estamos juntos aqui, tá? Estamos juntos. E sustentar a gente num momento difícil, e a gente ter todo um processo de alimentação da fé, entende? De apoio, é para isso. Então, o tarefeiro é a mesma coisa. Então, todo mundo precisa desse acolhimento. E isso que pode dar para a gente é a doutrina espírita, mas é a compreensão profunda da doutrina espírita, porque, do contrário, fica aquele discurso assim, não, se você tiver boa vontade, basta. Basta não. Tem que ter qualificação. Não basta fazer tarefa de qualquer jeito. Tem que fazer uma tarefa com qualidade. Tá? Tem que fazer, aqui no caso nós estamos falando do departamento doutrinário, divulgação, mas isso vale para tudo, vale para a evangelização infantil, vale para a reunião da mocidade,
vai para uma reunião de assistência social, que eu estava conversando aqui mais cedo, né, Emílio? Sobre a importância da reunião aqui de assistência social, não que o afeto tem que estar em primeiro lugar. Você falar de coração para coração, não é importante a referência, não é importante assuntos complexos da doutrina espírita, né? Porque é um universo totalmente diferente. Então, sentir a necessidade do outro e falar a partir dessa necessidade. Ou seja, a gente tem que ter uma atenção em relação a isso. Para que a gente possa fazer um bom trabalho. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer, ou algum comentário, algo que queira agregar, acrescentar? Turma de casa, turma daqui. 5 minutos. 4 horas. Polícia. É menos de 15 minutos. Você entende que ele teria que fazer o trabalho de 99%? Né? Porque tinha base para isso. Uhum. Se alguma questão ficasse pendente, tanto que ele vira e fala assim, revisa no Prolegômenos, aqui um pouco abaixo. Você vai estudar as comunicações que você receber, só que você só vai publicar depois que a gente revisar. Entende isso? Quando eu fui estruturar esse livro aqui, eu pensei, para que mais um livro falando de exposição? Espírita. Tem obras maravilhosas aí, mas a estrutura é totalmente diferente. Por exemplo, tem um livro que eu acho ele maravilhoso, chama Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. Olha o título cômico, não é fantástico? Você compra o livro só para acaba o título do livro. Sensacional. São 2 autores, eu não vou recordar o nome agora aqui, mas o livro é muito bom, mas a estrutura desse é totalmente diferente. Por quê? Porque uma das coisas que mais me chama atenção no trabalho do codificador é a estrutura pedagógica da doutrina. Se vocês observarem, desde a capa do livro, ele tem uma importância, a capa do livro, né? Quando eu mandei para a editora, aí o cara falou assim, mas essa capa está sem definição. Eu falei, meu amigo, é isso mesmo. Você fazer essa capa, eu tive um trabalho danado para envelhecer a imagem de Jesus com as crianças, porque é para dar a ideia de que o velho é o mais novo que a gente tem. Entendeu? Tem gente que chega na doutrina espírita e fala assim, o que tem de novo aí, de obra? Tem o novo Evangelho de Jesus. É o mais novo. Se a gente pega o jornal do domingo passado, ainda tem Fantástico. Tem. Tem Fantástico. Tem, né? Fantástico. As notícias que foram trazidas do Fantástico domingo passado já estão ultrapassadas, mas o Evangelho de 2026 anos está super atual. Então, você falar de espiritismo sem casar com Jesus é não falar de espiritismo. Porque as 3 fases da revelação divina, as 2 apontam para Jesus. Tanto Moisés quanto o Espírito de verdade. Perceberam isso? Se você pegar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, ele começa assim, vem como antigamente entre os filhos transviados da casa de Israel. Oxe, vem como antigamente quem? Quem que veio antigamente? E aí ele chama atenção para dizer, para ouvir o que o Evangelho diz. Então, o que a doutrina espírita faz, e isso os espíritos superiores colocam para a gente em vários momentos, é retirar o véu, é clarear o Evangelho para que a gente possa vivê-lo na sua maior pureza. Tá? Então, tanto Moisés que pergunta, Jesus e a resposta, quanto o Consolador enfatiza e fala assim, nós vamos explicar tudo agora, para não ficar nenhuma dúvida. Tanto que Jesus falou isso quando lá no capítulo 14 de João, quando ele diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Vocês não conseguem entender agora. Então, precisa de um tempo, precisa de uma maturidade. Então, a gente entende o seguinte, e Emmanuel explica isso para a gente, lá em Moisés, a gente está falando de infância. A humanidade estava no seu período de infância. Com Jesus, era tipo assim, adolescência.
Tanto que Jesus, com Jesus, a humanidade é a noiva, Jesus é o noivo, né? Então, você está no processo. E aqui, com o Espiritismo, a terceira fase da revelação divina, a humanidade já está na sua condição de maioridade, de maturidade. Ou seja, a gente tem um piso psicológico, uma estrutura psicológica para você lidar com a sua própria responsabilidade. Tipo assim, eu não tenho que falar para a Inês o que ela não deve fazer. Quem tem que saber o que ela não deve fazer é ela. Vocês entendem isso? Eu entendo. Você me permite? Por favor, amigo. Eu toda palestra eu fico querendo fazer essa pergunta, mas eu seguro para não polemizar, porque ela é realmente polêmica. A doutrina espírita, conheço pouquíssimo da doutrina espírita, tem pouco tempo que eu tenho frequentado as reuniões, né, mais de 2 anos. Mas, assim, eu noto uma dificuldade muito grande, até para mim mesmo, de entender o que está sendo escrito por conta da rebuscagem das palavras. Eu acho que, por ser dessa forma, o alcance é muito limitado. Ainda mais uma sociedade como a nossa, onde as pessoas não têm uma instrução escolar, por assim dizer, que consiga ler um livro desse. Eu falo muito por mim, assim, que, né, eu trabalho com escrita, né, com português, enfim. E se eu não tiver um dicionário do lado, eu raramente entendo uma frase inteira. Se eu não tiver um dicionário, eu não consigo ler uma frase inteira. Aí eu fico pensando no que você falou aqui mais cedo. Não pode ter, é melhor não ter citação e tal, para poder atingir essas pessoas. Isso não é separatismo, não. Isso não é uma divisão, uma segregação, que no caso a gente já vive na nossa sociedade. Porque assim, ele foi um pedagogo, ele tinha um conhecimento científico apurado, mas não é todo mundo que tem. Eu acho que até isso na nossa sociedade é uma parcela pequena da população que tem esse conhecimento avançado para poder entender essas obras. Porque assim, todas as obras do Espiritismo que eu tive contato, é uma dificuldade muito grande para o entendimento. Então, até uma vez eu questionei para um amigo meu, que falou assim, você não pode reclamar, porque você tem condições para isso, você estudou, papá. Mas e o outro que não estudou? Como é que ele fica? Ele também não tem o direito de entender, ele também não tem o direito de saber dessa verdade, porque, e não muda, né? Os novos livros, eles vêm trazendo ainda essa linguagem rebuscada, né? Difícil de entender. Então, é isso. Eu não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas assim, como é que fica isso? É para separar, não é para todo mundo saber? Ou não, beleza, você acabou de falar da responsabilidade. Então, é responsabilidade até desses que são, de certa forma, menos favorecidos em termos culturais, de instrução. E aí, é o que eles têm que passar também para poder um dia, quem sabe, entender o que está sendo dito. Não, isso aí é péssimo, aí que é segregação. Pois Quem é. pensar assim não entendeu o espiritismo. Pois é, mas como que essas pessoas vão entender, sendo que as palavras, elas são de uma dificuldade enorme. Por que não falar algo mais claro, mais simples, para que todo mundo realmente entenda? Você está falando de obra espírita. Quais que você leu? Então, eu vou te falar da que eu estou lendo agora, que é a Ação e Reação. Não, mas aí é um livro técnico. Então, mas é extremamente difícil. Aí não, você pega André Luiz... Mas aí você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, é a mesma coisa, palavras que você não consegue entender. Você tem que realmente... Você precisa de um dicionário, você precisa, sabe, entender realmente o que está sendo dito. Vamos entender uma questão aqui. Por exemplo, se você pega o Livro dos Espíritos, existem traduções diversas. Sim. Eu acho da FEB pior. Por quê? Porque a FEB, ela preza pelo francês, no modo com que no francês clássico. Entende? Eles são fiéis ao francês clássico. Então, eles pegam e traduzem a risca. Você pega o livro, eu sugiro que vocês façam esse exercício. Vocês pegam uma tradução da ID ou da LAC e pega da FEB e compara.
eu garanto para vocês que vocês vão preferir a da ID ou da LAC. Então, a primeira coisa, quando a gente está nesses grupos de estudo, a primeira coisa que eu sugiro é compre um livro dos Espíritos que seja ou da ID ou da LAC. Ponto. Por quê? Porque a tradução, ela interfere. Você vê que a leitura é até mais fluida. Entende? A leitura é até mais fluida. Agora, a gente vai se deparar com prolegômenos, vai. No início do livro. E aí, quando eu me deparo, eu faço o quê? Igual você colocou, o uso do dicionário. Nossa, mais uma palavra que eu aprendi. Vou usar no meu dia a dia para dizer que eu sou chique? Não. Mas eu vou entender o que significa o prolegômenos. Beleza. Entenderam a questão da tradução? Sim ou não? Sim. Aí agora vamos para a complexidade. A doutrina espírita tem um crescente de informações e ideias. O Kardec, ele fez um roteiro que seria quais seriam as obras onde a pessoa poderia começar a estudar para entender, ou ler para entender o Espiritismo. A primeira obra que ele cita, vocês lembram qual é? O que é o Espiritismo? É a primeira obra. Por quê? Porque é uma obra que trata dos diálogos. É como eu, o André, o irmão, tá eu, o André aqui, o André me faz a pergunta, eu respondo, eu faço a pergunta para o André. É isso o livro que é o Espiritismo. É de forma dialogada. E são pessoas que questionam Kardec com perfis diferentes. É o padre, é o cético. Então, são perfis diferentes. Ali você tem uma base. Você começa a entender o que é Espiritismo. Quando você pega o livro dos Espíritos, a edição da LAC ou da ID, tem um carro parou de falar. A edição da LAC ou da ID, você começa uma leitura, vai facilitar. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, a pessoa fala assim, fulano não conhece nada de Espiritismo. Qual obra que eu dou? E a pessoa vai lá e pega Nosso Lar e dá para a pessoa. Tem um erro. Porque é uma obra que você tem que ter todo o entendimento do espírito, de espiritismo, porque quando eu falo de espiritismo, eu estou falando de quê? Obra kardeciana. Eu estou falando de livro dos espíritos. Você tem que dominar o livro dos espíritos. E como é que eu domino o livro dos espíritos? Não era uma leitura. Até mesmo porque você, para entender o conteúdo do livro dos espíritos, você tem que ler o livro todo. Aí depois você volta estudando. Não é estudando ele, você lê todo, depois você volta estudando. Por quê? Porque a leitura do todo vai servir de base para entender o porquê da primeira pergunta, que é do primeiro capítulo, do segundo e por aí vai. Uma vez que você leu uma vez e comecei a estudar o livro, você tem o piso para entender André Luiz e perceber que tudo que está no André Luiz é um desdobramento do que está na obra kardeciana. Entende? Agora, tem um caráter, e aí que está, eu acho, a beleza de Jesus ter escolhido o Kardec. O plano B, você sabe quem que era? Leon Denis. Era o plano B, filósofo, ia dar na mesma coisa. A doutrina espírita, ela é também uma ferramenta de aculturamento, entende? De promoção racional, intelectual, lógica, e isso é para qualquer ser humano. O povo lá vai dizer que não. A elite vai dizer que não. Mas Kardec vira e fala assim, as pessoas que têm conhecimento básico entendem espiritismo melhor do que acadêmicos. Ele está falando do povo da época dele. E hoje em dia a gente vê isso. Quantas pessoas que já chegaram perto de mim e falam assim, quantas formações acadêmicas você tem? Eu olho e só dou uma risadinha, né? Porque a pessoa associa que você, com conhecimento kardeciano doutrinário, necessariamente tem formação acadêmica. Eu mal tenho segundo, eu não tenho nem segundo grau completo. Agora, tem que pegar o espiritismo e ler, entender que o que Kardec quer fazer é formar pensadores. E todo ser humano
é inteligente. Lá eles vão dizer que não. Eles vão desfazer da pessoa simples, não é? Silenciar a pessoa simples, querer dar voz. Não, o espiritismo, ele faz isso aqui, ele horizontaliza. No seguinte sentido, você pega, às vezes, uma pessoa que começa a estudar, entender doutrina espírita, a pessoa, ela passa uma percepção da vida diferente, ela consegue dialogar com qualquer um. Vocês conseguem sentir isso? O tanto que a doutrina espírita abre a percepção da gente, por exemplo, você pega o livro dos Espíritos, você se depara lá com... Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é falando sobre... você tem as notas históricas, depois você tem falando sobre, por exemplo, Sócrates e Platão como os precursores do Espiritismo, não é? Quando eu me deparo com esses dois nomes, eu tenho que parar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e tenho que conhecer Sócrates e Platão. Porque senão eu não vou ter um entendimento do porquê, de fato, o pensamento. E aí, nesse caso, tem que ser Sócrates e Platão. Não serviria, por exemplo, um Kant ou um... Vou pegar dentro de uma linha atemporal, tá? Sem ordem cronológica. Não serviria um Nietzsche ou um Schopenhauer. Não serviria. É Sócrates e Platão. Que é o nosso modelo de pensamento ocidental. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a pessoa nunca ouviu falar de Sócrates e Platão, a Espiritismo vai apresentar para essa pessoa dois nomes importantes que apresentam também uma forma assim de, puxa, a gente precisa ser um pouco mais questionador na vida. Ter um pouco mais de senso crítico. Entendeu? A doutrina do Espírito também faz isso. Então, por isso que Espiritismo, a gente tem que contar isso às pessoas. O que é se aprender Espiritismo? Ele pegar o livro do Espírito e ler. Porque ouvir pessoas não é conhecer Espiritismo. Ouvir palestra não é conhecer Espiritismo. Até mesmo porque, e aí eu falo com muito carinho, muito respeito. Muita gente, às vezes, vai dar uma palestra, ela quer mesmo que ninguém entenda. Que ela quer se manter no lugar confortável de que eu domino, vocês não têm condições de dominar. E isso é uma lesão com a doutrina espírita, com o evangelho, absurda. Eu tenho que fazer com que todo mundo entenda. Porque o meu papel de comunicadora é para isso, é fazer com que todo mundo entenda. E aí, fazendo só um parênteses, um recorte, por que não se deve fazer referência para o pessoal da assistência social? Quem frequenta aqui, não é só aqui, tá? É toda assistência social nas casas como um todo. A maioria são evangélicos, católicos, eles não são espíritas. Eles não são. Ah, Rosa, mas eles não estão numa casa espírita? Sim, nós vamos falar. Nós vamos falar de espiritismo, a gente vai trabalhar a reencarnação, a gente vai trabalhar os princípios, mas é diferente. Quando eu trago um dado aqui, falo, por exemplo, de espírita, falo do que é o espiritismo, falo do consolador, que eu estou trazendo para vocês, que são pesquisadores também, para vocês anotarem, vocês chegarem lá e falarem, a Rosa citou essa referência aqui, deixa eu dar uma lida nisso aqui. O que ela falou? Eu nunca tinha pensado, então. Crítico, senso crítico. Não vou acreditar o que a Rosa falou, não. Deixa eu olhar, não, isso aqui eu nunca pensei sobre isso. O que eu estou fazendo? Eu estou entendendo que doutrina espírita pesquisa. E isso não é para alguns. Isso é para todo mundo. Ah, mas até a pessoa que tem quarta série primária, até a pessoa que tem quarta série. Agora, desde que pegue uma boa tradução. E desde que pegue na sequência para fazer uma crescente. Sabe? Gente, eu conheço pessoas que são quase analfabetas. Mas se você sentar para conversar, inclusive, eu vou dar um exemplo. Tem um senhor chamado Seu Agripino. Quando ele fundou a Casa Espírita, lá que está até hoje, ele não sabia ler e escrever. E só tinha ele e a esposa dele, nenhum dos dois sabia ler e escrever. Vocês têm ideia, lá no Alto Veracruz, é no meio do Alto Veracruz. Chama Centro Espírita Irmão Silvio.
Zé Grosso falou coisa, ela fundar uma casa espírita. Eu falei, mas não tem dinheiro para nada. Civis, vamos fundar uma casa espírita. Ele começou a vender cocada, fazia cocada, vendia, conseguiu comprar um terreninho, fez a casa espírita. Não tinha uma alma viva dentro da casa espírita. Aí eles falavam assim, e agora? Não tem ninguém para ler para a gente comentar as coisas, né, reunião pública, né? Aí ele falava assim, eu vou falar aqui o que eu aprendi no Sheila, que ele era do Centro do Oriente. E foi assim, foi fundado. Ele aprendeu a escrever, a ler e escrever. Vocês têm que conversar com ele hoje em dia. Vai fazer uma visita para ele lá. Você vê a fluidez. Nunca estudou na vida. Mas só reforçando. Ele aprendeu com quem? Na escola. Qual escola que ele aprendeu? Quem foi o professor dele? Que ele aprendeu a ler e escrever para estudar no outro espírito. Qual foi o professor dele? Entende? Então, a falta de escolaridade de base para ele não foi obstáculo. Agora, aí cabe a gente, tem um item do Evangelho, só para concluir o raciocínio, tem um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a missão do homem inteligente na Terra. Fala que a missão do instruído é instruir os ignorantes. A função de uma pessoa com conhecimento é repassar o conhecimento. Entendeu? Então, a gente tem que ter grupinhos assim, menores, assim, que a gente sentar com essa turma, e aí no dia que eu fiz o lançamento desse livro, eu faço uma crítica, assim, violenta. Inclusive, eu achei que estava até muito mal-humorada nesse dia. Porque eu acho um absurdo ter essa separação de reunião só para os assistidos, eu faço uma crítica a esse termo assistidos, e você não vê as mesmas pessoas que vão para a reunião de dia sexta básica frequentando a casa espírita. Não, essas pessoas não são convidadas para os eventos que a gente faz nas casas espíritas, tá aí não. A gente faz um almoço, a gente faz um jantar, a gente faz um festival sorvete, por que essas pessoas não vêm? Por que elas não estão com a gente? Por que só no dia da sexta básica? Ó, você vai ter que assistir uma palestra, porque você precisa ganhar uma sexta básica, tipo o preço da pessoa paga. Então, a gente tem que repensar nisso, entendeu? E aí, aproveitar a estrutura da casa espírita para oferecer, por exemplo, não é EJA, mas você oferecer uma oportunidade de aprender, a pessoa aprender a ler e escrever. Lá no Albino Teixeira tinha um trabalho nesse sentido. Volto a repetir, não é EJA. Entende? É um educador para ensinar essas senhorinhas a ler e escrever, entende? E para conversar, ter uma orientação. Isso a gente precisa movimentar na casa espírita, porque os espíritas são aqueles que, dentro de uma pesquisa que foi feita, são aqueles que têm a maior quantidade de pessoas acadêmicas. E, particularmente, eu não vejo a gente pegando esse conteúdo e repassando nas instituições. E isso é uma falha nossa. Então, sua colocação é perfeita, muito boa. A gente, o comunicador, a pessoa que está comunicando, por exemplo, um curso de 15 princípios fundamentais da doutrina espírita, a pessoa fazer isso antes de pegar o livro dos espíritos é maravilhoso. Mas a pessoa que vai fazer esse estudo dos 15 princípios fundamentais tem que ter a mão que a gente faz. Aí vem a preocupação do livro. Para dar para a pessoa a noção dos 15 princípios, para quando a pessoa pegar o livro e falar, Deus, eu aprendi Deus sobre uma aula lá. Eles falaram mesmo, atributo, a divindade, a pessoa vai pegando o que já sabe e agregando. Porque não tira nada do nada, entende? Então, é um processo de construção. Agora, existem livros que dá mais preguiça de ler do que prazer de ler. Tem livro que você não... Nossa, mas não está fluindo. E aí eu vou pegar uma questão. Uma vez eu peguei um livro da Clarice Lispector, me dava até dor de cabeça. Mas se ela escreveu, eu tenho que ler igual Kant. É o filósofo que eu mais estudo, porque eu não entendo bolufas. Mas se ele escreveu, eu tenho que entender. Ele escreveu para alguém entender, não é? Então, para entender, até falar de cheio. Então, os livros mais afiadores a mim, eu sou péssima em português, por exemplo. Então, é o que eu mais tenho que estudar.
Eu não falo abrido, senão daqui a pouco a Rose não está aproveitando a doutrina espírita falando abrido, nós foi. O filme do Chico aqui, assisti, no site. Ela falou muito sim, eu tinha um pouco. Eu cheguei pra cá, é Marcelo. Eu vou comentar do Marcelo História, falando um pouco povão. Eu disse que eu não reparte que pequeno também, o povo que tem, que já viu muita vida, já viu uma Vê que é pouco, né? Eu achei pouco, os outros é porque alguma coisa tem que escolher para repassar. Então, às vezes o autor fala assim, isso aqui é bom falar, retratar, né? Mas é superficial, sabe? Lembra do filme do Bezerra também? Dá até dó quando acaba, né? Você fala, não, o Bezerra é um gigante, né? E mostraram, eu achei pobre o filme. Agora, já o nosso lar, eu achei que foi uma bom, porque o nosso lar é difícil de entender. E ali deu para todo mundo entender direitinho. Você ia comentar, né, Inês, também? O que eu queria falar é sobre a questão da importância da constância no estudo, né? Porque quando a gente chega na casa espírita, como é tudo muito novo, realmente a gente se depara com a leitura, uma leitura difícil, a princípio, porque você não tem um hábito, né? Você lê lá, transeunte, você fala que tem isso. Mas se você continua, eu tiro por mim, quando eu cheguei, e agora? Como que nessa trajetória de alguns anos, continuando estudando, lendo, participando de estudo, como é importante participar de grupos de estudos, porque você tem uma troca, né, de ideias, e você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo, e aí, quando você pega o mesmo livro que você leu há, 10 anos, e lê de novo, o seu entendimento é outro. Então, por isso, é necessário ter essa constância, mas isso é hábito. Então, quando a gente chega por o mesmo. Mas aí, por isso que é importante ter essas falas, orientar as pessoas que não tem que só assistir palestra, porque a palestra é a porta de entrada do espiritismo. Mas para ser espírita realmente, tem que ser muito mais que isso. Você tem que aprofundar no estudo, você tem que fazer parte de grupos de estudo. Mas vocês entendem que o grupo de estudo também tem que ter um professor muito bom, uma pessoa que domina, para explicar uma palavra, falar assim, que Kardec usou essa palavra, usou outra. Para chamar a atenção para uma coisa e outra. O povo fica muito, às vezes, eu fico olhando, assim, querendo, tem que chegar no final. E aí passa aquela coisa corrida, a pessoa não entende uma questão direito, assim, em profundidade. Então, talvez seria interessante, assim, a gente trabalhar menos, mas entender em profundidade do que preocupar com quantidade, né? Então, o grupo de estudo não é cada um compartilhando assim, eu acho que é assim. Não, o grupo de estudo não é assim. O grupo de estudo todo mundo estuda antes, para chegar lá, pega na íntegra e faz o quentinho daquela questão. Aí sim o grupo cresce. Você queria falar? Ele quer falar também? Irmão André. Não, é porque eu era católico, né? Eu não entendia nada do padre falava. Sério? Tá bom? Sério, eu não entendia, porque já vi um latim no meio, sabe? Já vi um latim no meio. E não dava para explicar, sabe? Não tinha como você perguntar. Também não tem Você não vem da homilia. Não, eu não venho com uma pergunta polêmica. Ainda mais a esse pequeno. E a leitura da Bíblia é difícil também. Sabe? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é mais fácil, porque ele explica, né? Pega a parte moral, né? Lógico, mas é um método, vocês entendem? Mas também... Kardec quis apresentar um método de interpretação do Evangelho. Sim, também naquela época eu não estudava da forma correta. Né? Talvez essa minha dificuldade de entendimento. Mas o que eu quero dizer é que não é o Espiritismo que é... Eu entendi o que você quis dizer, mas... Não é só aqui que é difícil, sabe? Você entender em outro... Sabe o que eu estou querendo dizer? Lá no catolicismo era difícil também, sabe? Mas eu acho que é porque tudo que sai da superfície fica complexo. Entenderam isso? Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo rapidinho, só para pegar excelente esse exemplo do André. Tem um livro do Nietzsche chamado Anticristo. A quantidade de crítica, assim,
loucura que eu já vi a respeito do Nietzsche louco, que isso aqui. Porque você pega a palavra do alemão, você interpreta como anticristo. Mas a crítica dele era sobre o cristianismo, não Cristo. Então seria anticristianismo. A crítica dele era a igreja, era o modelo de pensamento da época. Entende? Por exemplo, uma outra palavra que eles interpretam totalmente errado. O super-homem do Nietzsche, eles acham que é tipo super-herói. Tipo Batman, um Robin. Entendeu? É aquele super... Não, o super-homem do Nietzsche é um homem que se supera. Aí você vê a acadêmica interpretando errado. E pior, um professor que interpreta errado ensina o aluno errado. Aí, quando eu vejo uma pessoa com uma crítica muito coisa do Nietzsche, eu falo assim, você já leu a obra, a série de obras dele? Não, mas eu já estou perguntando se seu professor falou para você, não. Você já leu? Você já comparou a tradução com a outra? Você tem que ir na fonte. Porque senão você pega informação contaminada. Então, eu acho que o entendimento de tudo é desafiador. Eu acho que agora eu entendi o que você falou, o que o André falou ali. Acredito, então, que isso também faça parte da nossa responsabilidade. Total. Da gente buscar o conhecimento e da gente tentar entender da forma que for. Como você deu o exemplo do cara lá que não sabia ler, mas ele aprendeu justamente para poder entender a doutrina. Mas você entende também que a gente tem uma responsabilidade. E quando eu falo a gente, estou falando expositores espíritas. E por isso que a minha preocupação, e por isso que esse livro foi escrito assim. Gente, não basta passar de qualquer jeito a mensagem. O outro tem que entender. A responsabilidade do entendimento do outro é de quem fala. Eu posso virar para vocês e dizer assim, estou me fazendo entender? Eu posso virar para vocês e dizer assim, vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Se eu pergunto se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, o problema é de quem? Vocês não estão entendendo. Agora, se eu digo assim, eu estou me fazendo entender, aí eu já entendo que a responsabilidade de comunicar é minha. Eu tenho que comunicar para o outro entender. A maioria quer fazer isso? Não, a maioria quer dar chance. Por isso eu começo ali dizendo, não é oratória. Oratória é um Cortella, que vai fazer uma palestra dentro de uma proposta ética da filosofia, mas ao mesmo tempo ele quer trazer uma ideia de coaching, aí ele fala para a empresa, ele quer dar uma motivada na galera. Aí você tem persuasão, você tem altos bom. Aqui não, aqui é mediúnico. Aqui é filosófico. Então, eu não vejo isso comumente. Eu, às vezes, vejo que a pessoa quer passar um recado. Para dizer que expostou. Mas a pessoa não está preocupada se o outro está entendendo ou se não está entendendo. E isso, para mim, é muito preocupante por causa disso. E aí, a maioria esmagadora não entende nada do que, de fato, é espiritismo. E uma parcela entende. E aí, quando você tem uma parcela que entende e a outra que não entende, o que acontece? Já está segregado mesmo, porque é, né? Mas aí tem um outro ponto, né? Que eu faço do outro que quiser. Então, eu manipulo aquilo do meu jeito. Aí que é perigoso. Porque o ser humano não é confiável. Entende o perigo disso? Vira político. O outro não entende, coitadinho do outro, né? Coitadinho do outro, né? Nossa, entende? E aí, congresso, aqueles congressos absurdos, né? Gente, isso é uma análise crítica que a gente tem que fazer para a gente ajustar as coisas. Porque senão, a gente começa a fazer coisas assim que, onde todo mundo não pode participar, vocês talvez seja interessante. Claro que existem, por exemplo, congressos. Tem um congresso maravilhoso, chama Medines. É só para... Não é só, mas é uma temática de medicina e espiritismo. Gente, as pesquisas são das mais maravilhosas. Os estudos, porque é sempre uma perspectiva de conectar a ciência convencional com a ciência espírita e também com as informações, entende? Então, tem saúde, espiritualidade, que hoje em dia vocês estão estudando nas universidades, né? Entende a importância disso? É específico. Agora, vou fazer uma coisa tão rebuscada, tão onde a pessoa simples não pode ir. E aí pode ir só, vamos dizer, elite espírita. Então, nem Jesus é.
E aí você bota lá R$300 para acabar de piorar. E bota lá no outro mês. Preto já não entra, né? A igreja fica na porta lá, ó. Entendeu? Se vai numa sandália um negócio, já complica. Por quê? Parece que é até uma estratégia determinadas coisas, né? Não, gente, espiritismo é outra coisa. Espiritismo é outra coisa. Espiritismo é conexão, é unificação. Olha onde a gente vai, sua pergunta é maravilhosa. Espiritismo é isso aqui, ó. É reflexão, é troca de ideia. Eu tenho uma dúvida, o outro tem uma dúvida também, e a gente vai conversando, vai chegando no senso. Você queria comentar, não? Fala comigo. O irmão ali fez um comentário. Eu penso o seguinte, a princípio de leitura, né? Eu já fui grande leitor, gostava muito dele. Dos anos para cá, uns acontecimentos comigo aí, eu abandonei a leitura e estou retornando aos poucos. A importância do dicionário é muito grande, né? Então, você dá a sequência da frase, do capítulo, você chega ao entendimento. O princípio de tudo, quando você vai pegar ou a Bíblia, ou o livro espírita, é que a Bíblia, para mim, é espírita mesmo, né? De todas as religiões. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é oração e pedir a Deus para dar entendimento. Isso é ótimo. Eu conheci um moço, eu ia na igreja, eu até buscava e levava ele. Ele é igualzinho, mas ele é grandão, e a esposa pequenininha, sabe? Levava e buscava, esse sábado a gente fazia pastura, precisava não vou aguentar mais, por causa da coluna, tem problema de coluna. E os dois discutiram no carro, sabe? Ela falou, você não sabe nem ler, velho, para que você anda com a Bíblia? Ela falou, não, eu ando fazendo propaganda para Jesus. Mas eu acredito assim, um teólogo debater com ele tem que ser muito bom, porque ele sabe tudo de trás para frente, de frente para trás. Eu tenho um irmão que ele lê 2 livros, mais ou menos, há 15 dias, ele falou que eu não consegui entender nada. Falei, nem vai conseguir. Mas é porque é uma leitura diferente, né? Eu só conto só, por exemplo, lá em casa a gente tinha uma célula. Aí eu fazia um cachorro quente, fazia um de suco, quando dava para refrigerante. Tinha um líder da igreja. Ele falou, tem gente que na sua casa para comer, está levando esse tempo. Deixa, vou pegar esse pela mão. Bacana, A ideia é essa mesmo. Aí come 2 vezes, né? O alimento espírito, né? Está com fome, mata a fome. Claro. Então, essas pessoas que tinham dificuldade, não sei se é porque não teve chance de estudar, ou algum problema, né, de interação, eu colocava filme, igual eu coloquei o Fazendeiro de Deus, não sei se assistiu. E ali, esse pessoal que não tinha estudo, ali eles entraram, davam show ali. Que bacana, gente. Muito legal. E evangelho é isso, é leitura com o coração, né? Exatamente. Ele começou a querer tirar as pessoas do mercado. Então, nós vamos tirar o cara está enchendo, estou trazendo neto dele. Não, deixa o povo aí, gente. É assim que é bom. Lembra do Chico que ele estudava o evangelho debaixo da bacateira com o povo? Esse é o evangelho que eu acho que é um evangelho que a gente tem que copiar. E o que você falou, o estudo é importante. Né? Pessoas sem dificuldade. Então, fazer um estudo com o pessoal. A gente tem, virtualmente, a gente tem estudo das obras da codificação praticamente quase todos os dias, né? A gente tem segunda-feira, que a gente estuda o que é o Espiritismo e a Gênese. Na terça, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta e quinta, não tem que estar na CA. Na sexta-feira, a gente estuda o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Eu convido vocês a participar um dia para vocês conhecerem o estudo do Livro dos Espíritos. A gente fica, às vezes, 2, 3 aulas em uma questão. Um dia, 3 dias uma questão, às vezes. Às vezes a gente passa 2, 3, porque flui, mas em determinados momentos a gente pega ali minuciosamente cada coisa e vai refletindo. Assim. Sem pressa de acabar. Sem contar o evangelho, sabe? E a gente tem o evangelho. E o evangelho também é miudinho, assim. Enquanto todo mundo não entender, a gente não sai da passagem.
Mas a leitura trazendo para dentro, para sentir, sabe? Não é uma coisa assim de... Não, a gente não... na verdade, a gente procura... A gente não religar lá, procura estudar e trazer para o que faz sentido para a vida da gente. Não é uma coisa distante, assim, distanciada, ou coisa intelectual. É uma coisa que faz sentido para a vida da gente. E os relatos na igreja, assim, são... Ontem a gente está estudando endemoniado de Gadara, foi impactante lá, assim. Até eu fiquei, assim, reflexiva demais no estudo, porque o estudo do evangelho mexe com a gente demais. E aí a gente vai, para e olha, assim, para o endemoniado de Gadara, e fala, não, o endemoniado de Gadara está melhor que eu. Entende? O evangelho tem essa característica, assim, de colocar um espelho na frente da gente, assim, de voltar a gente para a gente, né? Mas, para isso, a gente tem que ter aquela simplicidade do coração e aproximar Jesus, e a gente se aproximar dele, entender que é como se você estivesse sentado com ele, igual de estar. Eu acho que isso que o Espiritismo faz. Tem gente que pega a escala espírita, depois que acaba, bota Jesus longe. Sabe, ele, quem somos nós para estar perto de escala espírita? Não é para isso, para a gente ter um entendimento didático. Não é para você distanciar, falar, quem sou eu? Não chego lá nunca. Não é para isso. Jesus tem que estar perto, inclusive magneticamente falando, quando ele fala, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei, que a aura de Jesus envolve a terra toda. Se você sobe um pouquinho e evoca a presença dele, é lei. É lei. Mas é só se tiver 2 ou mais, assim, eu faço também. Você, seu mentor, você mesmo. Tinha esquecido disso. Nossa, eu sempre esqueço desse detalhe. Porque quinta-feira, inclusive, falou sobre mediunidade. Quinta-feira, o menino falou sobre mediunidade, ele falou também sobre isso, sabe? Que a gente nunca está sozinho, eu tinha esquecido. Sim, tem um outro ponto importante, é o seguinte, e aí a filosofia oriental trabalha sobre isso, a gente tem um eu, mas tem um eu maior. Na verdade, nós somos muitos, né? Por isso que é passado do lado do endemoniado de Gadara, ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. A gente não é um só, você já percebeu? Nós somos muitos. E, às vezes, a gente se conecta, na hora que você está estudando o evangelho, com o nosso eu maior. Você fala assim, nossa, meu Deus. De algum modo, é como se você estivesse no máximo de você, assim. E aí a gente sente até aqueles picos de felicidade, assim, de plenitude. Você fala, nossa. Por isso que o evangelho é tão maravilhoso. Então, ou seja, mesmo se a gente estiver com a gente, entendeu? A gente está sempre em 2 ou mais. Tem hora que eu tenho que olhar para o meu lado rebelde e falar, Rose, pega leve, minha filha. Ajuda eu mesma aí, entendeu? Que nós somos, na verdade, nós somos muitos. Para outras coisas a gente tem facilidade, para outras você fala, pelo amor de Deus, isso aqui não engata. Eu fico na primeira, não engata, para a segunda e terceira. E por aí vai, né? E não era nada disso que a gente ia trabalhar hoje. Gosto disso aqui, ó. Porque eu não estou preocupada com o cronograma. Eu estou preocupada com isso aqui, ó. Isso eu acho que é mais importante, entendeu? Não é o cronograma. Fala comigo. Quando você fala e explicou bem para a gente, né? Tem fórum para cada coisa, né? Este que é um seminário, permite essa interação central e presencial muito mais. Gostoso demais. Nós estamos interagindo muito mais. Se eu estivesse no chat, você a gente não estava trocando ideia, né? Você vai ter que escrever, mas... Aí, até agora na live ninguém falou nada. Tem um gancho, né, que você falou, sobre a dificuldade das palavras. Gente, tem coisa que é complexa mesmo. Nosso entendimento ainda não chega. Estou falando de conceito. Por exemplo, assim, na área do direito, você está lendo lá um artigo de uma lei e fala lá, enfiteuse quando constituída. Por trás da palavra enfiteuse tem uma falar de coisa. Na verdade, enfiteuse já é um instituto, né? Então, domínio. Quando você fala no direito, o que significa domínio, né? Então, assim... Domínio é outro instituto. Então, só que quem é advogado, estudou e sabe, lê aquilo com naturalidade. Agora, imagina a espiritualidade tentando passar para nós coisas que tem um conceito por trás de uma palavra ali que é enorme. Então, assim,
É assim mesmo, não Mas tem como veja olhar bem. assim, muitas vezes o que é complexo. E, lógico, dá para explicar, tem, Mas olha tem aqui. momentos. Isso aí que você falou é muito importante, e por isso que eu acredito muito no educador. Por isso que eu gosto muito de ver Kardec como educador. E a gente tem que entender também que o expositor, ele é um educador no sentido de que ele deve ter um conhecimento mais profundo para ir... Gravitar e Isso, gravitar. Agora, olha para você ver, na vida a gente precisa instigar isso. Vou pegar aqui primeiro uma banda conhecida, eu acho que de todo mundo, depois eu pego uma menos conhecida. Você pega o universo da música, ser música. Quantas pessoas, às vezes, param para refletir sobre a letra de uma música? A maioria só canta. Não tem letra. Não seria só melodia. Tem letra. Alguém pensou para fazer aquilo. E a pessoa repete sem pensar. Aí você pega a Legião Urbana. O cara não xinga. Ah, não gosto, mas a letra, você já parou para analisar a letra? Será que não existe uma verdade na letra? Você não precisa gostar. Entende? Aí, como é que a gente vai trazer isso na realidade atual? De instigar as pessoas a refletirem. É conversar com o indivíduo. Eu falo, você parou para prestar atenção nessa letra? Vamos supor, você conhece a pessoa que gosta do mesmo estilo de música que você. Já parou para pensar? Você está fazendo a pessoa ir para além do óbvio. Fala assim, ó, eu preciso refletir mais em torno das questões. Preciso refletir um pouco mais sobre isso. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que, na leitura, ela vai ter um olhar diferente, um olhar investigativo. Ela vai ler com mais atenção, foi engraçado. Por exemplo, aquela música do Cazuza que ele fala... dizer segredos de liquidificador. Faz sentido isso para vocês? Dizer segredos de liquidificador. Fala, não sei se você tirou isso, tá? Tomou o quê? Entendeu? Você pega músicas do Legião, você vai... Peraí, eu tenho que entender. Às vezes você precisa até ir lá na fonte, falar, o que você quis dizer? E perguntar isso uma vez por Cazuza, eu brinquei com dizer segredo de liquidificador, porque tentou explicar, mas ele não... É igual o Zeca Pagodinho explicando particular com Sandro da Vez. Ele mesmo entende, eu sei, mas não sei. Ele sabe, mas ele não sabe. pagode, Pagode, samba. Aí na hora que ele vai explicar, é a mesma coisa que ele explica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a gente precisa ajudar, do ponto de vista social, a gente ter uma sociedade mais crítica. Virar para o moleque e falar, você curte Racionais? Parou para prestar atenção na letra? Porque antigamente falava, essa coisa de bandido, você analisou? Porque aquilo ali está falando do pensamento de alguém. De alguém que nunca teve uma passagem pela polícia. Né? Está dando voz a alguém. Né? Maravilhoso. Não teve nenhuma passagem pela polícia. Eu me apaixonei por Racionais pela letra. Que eu não entendia a voz, o Mano Brown tem uma voz muito grave, eu não conseguia ouvir o que ele dizia. Eu falei, deixa eu analisar essa letra aqui. Eu falei, esse cara é um gênio. E depois fui descobrir que ele realmente é um gênio. Minha família dele, a esposa dele é um gênio. O cara é um pensador, você sabe que ele é honoris causa, né? Ele é honoris causa, ele é um indivíduo reconhecido pela universidade como um doutor sem ter passado pela universidade. Tamanho nível do trabalho de Racionais. Que todo mundo olhava e falava bandido, coisa de bandido. Por quê? Porque coisa de preto é sinônimo de coisa de bandido. Hoje em dia, o Sobrevivendo no Inferno, com a obra dos Racionais, está sendo estudado na universidade. Então, alguém... E era a dura realidade do Capão, né? Era a dura realidade do Capão, do preto que morria assim, ó. E aí, aí uma vez perguntaram pro KLJ, vocês fazem algum trabalho social? Ele pegou o CD e falou que o trabalho social aqui, mudar a cabeça das pessoas. Ou seja, está melhor que muito espírito aí, não fala nada no social. Que está na bolha, está no universo dele. Então, dá para fazer muita coisa.
Lá na SEAC, nós vamos fundar agora, a gente está recolhendo livro e tudo, inclusive ganhando bastante livro do Leia, uma biblioteca sobre comunidade. Fizemos questão de fundar a SEAC numa comunidade, carente, que é o Vale do Jatobá, região do Vale do Jatobá, Bairro Mangueiras. E aí, na porta da Casa Espírita, vai ter a biblioteca comunitária. Por quê? Se o problema era não ter um dinheiro para comprar livro, já não vai ser problema mais. Entende? Então, é assim que você, às vezes, a pessoa começa a ler Pequeno Príncipe. Ah, um livro simplório? Não, não é simplório, porque aí uma coisa bacana é o seguinte. Aí vem a minha paixão pela educação, né, gente? Você quer do português aí. Quando você fala assim, olha, o espiritismo é complexo, você está querendo dizer que ele é difícil? Não, está querendo dizer que ele é complexo. Não é? Eu digo assim no livro assim, olha, a palestra tem que ser substanciosa, mas a linguagem tem que ser simples. A palestra não pode ser pobre, ela não pode ser simplória, mas tem que ser simples. O outro tem que entender. Aí, você pega um livro, às vezes, Um Pequeno Príncipe, você fala assim, nossa, ele tem uma linguagem fácil, mas ele é tão profundo, né? Mas para você detectar o profundo, você tem que refletir. Não dá para você ler assim. Tem um livro da Adriana Falcão que chama Mania de Explicação. É um livro que eu sou, assim, um livro que eu sou apaixonada por ele. De que foi enterrar botar o livro lá para ver se eu consigo levar. Hoje, gente, é um livro de uma menininha chamada... Esqueci o nome da menininha. Ela tem mania de explicação, então é uma menininha questionadora. O livro é um livro filosófico. Porém, para criança. A Adriana Falcão tem uma baita sacada, entendeu? Aí o Rubem Alves fala assim, olha, você começa, o acadêmico, né? Você começa falando difícil, porque você quer complicar. É a compliquite complicose, porque aí você passa a ideia de que você domina. Mas a pessoa realmente domina quando ela vai para o simples. E simples não é simplório. O simples é o complexo, porém de uma forma harmônica. Por isso que a poesia, às vezes a gente olha e fala, não, não estou entendendo nada do livro. A poesia, ela pede um trato. E a Bíblia é poesia. A Bíblia é uma narrativa poética, tem metáfora. E às vezes a pessoa quer ler no calmo. Não, você tem que aprender um outro tipo de linguagem. E, Rose, cada momento que você lê, a mesma passagem, você está mais pronto, talvez. Você pega uma coisa diferente. Né? É porque você é o outro, né, na verdade. A parte sou outra pessoa. Né? Que a gente está em constante processo. Sua fala que me impacta, me atravessa. Eu já não sou a mesma. Eu não vou sair daqui a mesma. Depois da colocação dele, do estilo que a gente fez aqui de refletir, eu já não vou ser a mesma mais. Isso aqui agrega. Entende? E aí que está da gente ser um buscador mesmo, porque a filosofia é isso, é amor pela sabedoria. E aí, só para a gente aproveitar essa primeira parte do seminário, então, veja bem, o Kardec, ele vai para o como da coisa. Primeiro contato dele com o fenômeno, né? Então, ele queria entender como é que pode isso, uma mesa se mover, uma mesa responder perguntas, ele vai para o como. Então, a primeira coisa que me impactou foi a ciência. Só que não é a mesma ciência, porque você manipula, um químico manipula elementos. Agora, você não manipula o espírito, né? O espírito manifesta quando ele quiser. Não tem como você manipular um espírito. Então, não é a mesma ciência. É uma nova ciência. É uma ciência que faz toda uma análise da interação de um universo que é invisível com o visível. Então, tudo relacionado a essa interação, essa comunicação, é ciência espírita. O passe magnético é ciência espírita. Uma água magnetizada, para você entender como que funciona, as moléculas, a absorção da água como absorvente universal, como que pode você colocar um elemento na água e transformar aquela água num medicamento? Como você pode colocar elementos naquela água e transformar aquela água num veneno? Esse é o como. Quando você analisa isso, você está fazendo ciência espírita. Então, por isso que primeiro é ciência espírita, que ele analisa o fenômeno. E no livro mostra isso, você lembra? Ele criticamente lá tentando achar
achar as fraudes, né? Ele era crítico, ele era crítico pra caramba, porque tinha muito também, tá, gente? É igual hoje em dia na mediunidade, tem muito charlatanismo. Ainda tem, é muito. Demais, não. Todas as áreas. Se eu me amo mediano, pessoal Jesus. Tem gente que foge demais. Pega pesado. Entendeu? Ó, Chico, baixou o Chico Xavier aqui. O que aparece de gente querendo dar comunicação é uma coisa impressionante. Ah, uma coisa que o Espírito mandou te dizer. Dá vontade de falar, manda ele me dizer. que ele vem Você consegue falar para mim? Manda ele falar direto comigo. Mas é que a pessoa quer ter um ar de, né? Sou especial, tô vendo você não tá vendo. Entendeu? Então, assim, aí então como tem que ter toda a seriedade para entender? Por isso que ele fala em mediunidade, você tem que ter teoria primeiro para depois ter a prática. O que ele faz? Ele tem um contato com o fenômeno, depois ele estrutura a doutrina espírita, um componente filosófico. Do para quê, do porquê, e aí ele faz todo aquele processo investigativo mesmo, de por pergunta, e só pergunta quem revela ignorância, tá? Não é lindo isso? Não te formula a pergunta, você tá assumindo um lugar muito confortável. Parece que não. Que a gente inverte, né? Nossa sociedade, quem pergunta é tratado como inferior. Não. Quando você pergunta, você está revelando uma força moral. Porque eu estou assumindo que eu não sei. Então, eu quero aprender. É o contrário, revela força. Então, Kardec fez as perguntas das mais preciosas e das mais complexas. Isso que torna a doutrina espírita grande. Por isso que no livro eu menciono muito o seguinte, você tem que entender muita pergunta do codificador para você entender a resposta dos espíritos. Tem gente que não entende nem o que ele perguntou e já vai para querer buscar o entendimento da resposta. Não vai conseguir alcançar nunca. Porque a pergunta dele não é a Rose perguntando. É um gênio perguntando. Aí que está a questão. E aí a gente tem um corpo filosófico exatamente para mexer com a nossa, chacoalhar a nossa percepção no sentido de que não é crença. A crença é o seguinte, o André fala, eu acato, e eu não posso questionar. E outro ponto importante do questionamento é porque se eu sou questionada, se eu não sei, como assim eu vou dizer que eu não sei? Eu falo isso no livro, vai dizer que não sabe. Porque isso aqui não é crença. Isso aqui é filosofia. Então, não que oportunidade boa, você acredita que eu não sei te dizer isso. Vamos pesquisar junto, que eu vou pesquisar também. Uma pergunta muito útil, uma pergunta muito importante. Então, a questão da filosofia é exatamente a propor para a gente esse processo sempre da lógica. Você tem que entender que você aderir aquilo. Porque, senão, do contrário, é fé cega. Eu brinquei esses dias lá no povo lá, que é um curso de, a gente está fazendo um curso de passe magnético, né? Que é a filosofia do Chico, né? Você pergunta por quê, a pessoa fala, não sei. Só sei coisa. Não, mas a pessoa adere aquilo como uma coisa assim. Os espíritos disseram, mas você não entendeu por quê, você não questionou? Não importa. A pessoa está tão habituada que alguém diga para ela o que fazer, que ela nem questiona. Ok, mas o espiritismo não é religião. Vocês entenderam o que não é religião? E na segunda parte eu vou pegar um trecho que eu explico sobre isso no livro, para a gente entender a lógica. Também vocês não têm que tratar o que eu estou dizendo. Nossa, a Rose falou que o espiritismo não, só o que eu estou dizendo, vocês têm que pesquisar. Vocês vão no livro Fiacha Espírita de Allan Kardec, vocês vão na revista Espírita, vocês vão no que é o espiritismo, para entender o que não é. Mas, para isso, nós que já fomos religiosos, eu não sei se vocês já foram religiosos, vocês já foram religiosos? Todos vocês? Eu sou ainda. Eu vou à missa. Então agora eu vou mostrar para você ainda. Eu vou, não Só que você matou a sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, de vez em quando eu vou lá, acendo vela no meu... Você matou a missa hoje ou você vai mais tarde? Não, eu vou mais tarde. Noite. Aqui, veja bem. Aí, o entendimento do que é religião dá para a gente uma percepção do que é espiritismo é. Isso eu acho lindo. No próximo bloco. 4 de hora. No 4 de hora. Espírito de verdade. Hoje é que vocês tomam um cafezinho aí, que nós vamos tomar um cafezinho aqui, viu? E aí vocês já vão pensando na pergunta que vocês vão fazer.
na pergunta, porque vocês estão muito calados aí, nós estamos chateados com vocês aí, nós estamos falando para mais de medo. Até daqui a pouquinho, viu?